Tá bom, Rick, vou para uma entrevista de emprego, não sei quais são as perguntas que vão fazer, por onde que eu devo começar? Eu separei aqui primeiro 4 pilares para você saber exatamente aqui pontos que são importantes para uma boa resposta na entrevista de emprego. O primeiro pilar é o pilar que eu sempre falo aqui dentro do Ricarreira, é o pilar de histórias. Quando você tem boas histórias, quando você sabe contar bem essas histórias, você tem uma grande chance de realmente ser aprovado ali naquela entrevista de emprego. O segundo pilar é o pilar dos 2 minutos, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Tem uma lógica por trás desses 2 minutos, tá? Quando a gente treina para responder ali as perguntas de 1 a 2 minutos, Rick, passei de 2 minutos, foi 2 minutos e meio, tudo bem, tá dentro ali da margem de segurança, do limite de segurança. Quando você treina para poder responder ali as perguntas em mais ou menos 2 minutos, você garante que você está trazendo só os pontos relevantes e que você não está sendo prolixo demais. E também você não está sendo objetivo demais. Então, quando eu fazia perguntas para os meus candidatos, na época que eu estava lá recrutando nas startups, e as pessoas eram muito objetivas, eu perguntava uma coisa e a pessoa falava assim, não, experiência nisso, 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 nisso. Isso. Você não está realmente aproveitando o tempo necessário ali da entrevista para poder valorizar as suas histórias. Agora, também tinham candidatos, e isso acontecia principalmente quando eram candidatos um pouquinho mais velhos, com mais tempo de experiência, que passavam muito tempo respondendo cada pergunta minha. Mais do que 2 minutos. Passava 5, 10 minutos, dominando a entrevista como um todo. Sendo que quem conduz a entrevista é o RH, não é o candidato. Então toma cuidado com isso, tá? 2 minutos, você está sendo respeitoso e está tendo uma margem legal ali para você poder gerar sempre uma curiosidade no recrutador para poder perguntar um pouquinho mais, tá? O terceiro pilar aqui é você avaliar se realmente aquilo que você está trazendo é relevante para aquela vaga. Se não for relevante para a vaga, não precisa contar, não traz, tá? Mas quando você foca em histórias sendo contadas em 2 minutos e só o que é relevante para a vaga, você já tem uma chance grande aí de realmente se destacar no processo seletivo. E o quarto pilar é você se destacar dos seus concorrentes. Então é sempre bom você pensar, caramba, essa história, ela me destaca dos meus concorrentes ou não? É diferente de como os concorrentes vão trazer ou não? Às vezes, gente, pode ser a mesma história. Pode ser a mesma coisa que todo mundo faz. Rick, olha lá, uma vaga de atendente de telemarketing, todo mundo fazia tais coisas, tal coisa, tal coisa. Beleza. Todo mundo fazia a mesma coisa. Mas a forma como você pode contar aquilo que você fazia pode fazer com que você se destaque dos seus concorrentes. Por isso que eu falo, é histórias e saber contar as histórias. São os 2 pilares aqui de todo o canal do Rio Carreira. Então foca nisso, tá? E aí, o que você tem que fazer? Agora que você já sabe, beleza, como contar suas histórias, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, gente. E treinar gravando áudio. Por que gravando áudio? Porque quando você grava um áudio, você possivelmente deve ter alguma conversa com você mesmo ou algum grupo do WhatsApp com você mesmo aí, que só tem você. Grava um áudio para esse grupo. E finge aí que sou eu te entrevistando, que é o recrutador te entrevistando, com essas 3 perguntas que a gente vai estar conversando aqui até o final do vídeo, e grava um áudio com a sua resposta, para você depois escutar e ver se realmente, tipo assim, você tá falando só os pontos relevantes, se a sua comunicação tá clara, tá fluida, tá objetiva. Então, é importante que vocês treinem, tá? Quem não faz isso, tá pecando. Tá pecando, tá deixando, vou deixar isso para depois, vou realmente ver na hora eu consigo falar em 2 minutos. Eu aconselho você investir 2 minutos para você gravar um áudio, treinar, do que você perder ali na entrevista de emprego para a sua vaga ideal, tá? Então confia no processo, deu certo para os meus alunos, tá dando certo para várias pessoas, confia que vai dar certo para você também, tá? Outro ponto que é importante você avaliar é se as histórias que você vai contar nas suas entrevistas, se elas estão no seu currículo e no seu LinkedIn. Se não tiver, é importante que você coloque, tá? Principalmente a história ali do Fale Sobre Você e do Case. Óbvio que a história do erro a gente não precisa colocar no nosso currículo, não precisa colocar no LinkedIn, mas a história do Fale Sobre Você, do qual a sua maior conquista profissional, tem que estar no seu currículo, tem que estar no seu LinkedIn. Se essas histórias não tiverem no seu currículo, não tiverem no seu LinkedIn, você está dentro do quadrante dos discretos. São as pessoas que têm boas histórias para contar, mas não sabem como contar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. Então, você já selecionou qual história você vai contar, você vai automaticamente ver, caramba, será que eu estou contando essa história também no currículo, no LinkedIn e no cadastro da GUP? Você tem que fazer essa reflexão e melhorar o tempo todo o seu currículo, o tempo todo o seu LinkedIn também, tá? Seguiu esse passo a passo, aí o que você tem que fazer? Você tem que treinar no campo de batalha. Nada é melhor do que o campo de batalha, é melhor do que você realmente validar em outras entrevistas, em outros processos seletivos, se a forma como você está contando a sua história realmente está gerando resultado. Então,
vai para o campo de batalha, aceita participar das entrevistas, aceita participar dos processos seletivos, para quando chegar a sua vaga ideal, você já vai ter treinado o seu pitch, a forma como você está falando, todos os pontos, as suas respostas, e vai saber também o que normalmente o mercado sempre pergunta, além dessas 3 perguntas aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então é importante vocês não ficarem só aqui na teoria, assistindo os meus vídeos, mas vocês já indo colocando em prática e treinando, pegando feedback, melhorando, para vocês conseguirem o emprego que você deseja em até 51 dias, tá?